programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco através da rádio Arca da Aliança, 93.5 FM. Também através da transmissão da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9 FM. Também através da rádio São José de Mafra, 96.9 FM. Também através das web rádio Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul. Web Rádio Vida Nova, de Jaraguá do Sul. E também a web de Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, aqui em Joinville. Acolhi com carinho, então, o Jefferson, seja bem-vindo. Também a Júlia, que nos ajuda a fazer esse programa Vida Pastoral. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Hoje nossa edição de número 420. E como sempre, é muito bom estar com vocês em mais uma edição deste programa. Hoje, dia 21 de setembro, enquanto você escuta o programa Vida Pastoral, estamos em Assembleia Diocesana de Pastoral, um momento muito aguardado por todos, por toda a nossa diocese. Este é o momento que guia e que conduz todas as atividades das paróquias, comunidades e também aqui da Cúria Diocesana, o ápice da pastoral deste ano, de todos os anos, na verdade. Então, para você que está nos escutando, já peço desde já uma oração para que a nossa Assembleia continue até o final desta tarde, sendo muito abençoada e iluminada. Mas o nosso programa, assim como todas as semanas, segue com muitas notícias, novidades, santos, aniversários e por aí vai. Depois a gente vai fazer um bate-papo também, uma troca de informações com o Padre Gélio aqui no nosso programa. Olá, Padre Gélio. Olá, Júlia. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para você que nos ouve aí nas nossas rádios e também no nosso podcast lá no Spotify e também no YouTube. Estamos aí prontos para mais um programa, assim como a Júlia e o Padre falaram. Isso, então, é importante nós recordar que a nossa vida está sempre em transformação e também o nosso setor pastoral. A gente está sempre dizendo, está faltando o nosso time não está completo. Então, para dizer que no mês de julho, quem se despediu do programa Vida Pastoral, e aliás, o Eduardo ajudou a iniciar esse programa Vida Pastoral, foi o Eduardo. Agora, então, nesse mês de setembro, quem não faz mais parte do nosso quadro aqui, Vida Pastoral, e nem da assessoria mais de comunicação, é a Carol. Então, agradecer tanto ao Eduardo por todo o trabalho, dedicação frente à Diocese. Ele conseguiu fazer isso no nosso programa, falando aqui conosco, mas a Carol não conseguiu. Então, assim, por quê? Porque ela também já tinha entrado num processo, primeiramente, de folga, e depois a gente disse que ela ia entrar em férias e tudo mais. Então, ela não teve mais presente conosco, mas a gente quer agradecer pela sua alegria, pela sua espontaneidade sempre em nosso programa Vida Pastoral e também todo o trabalho e dedicação na assessoria de comunicação da nossa diocese. Sempre muito criativa e sempre muito dedicada em tudo que realizou também. Então, agora o nosso time completo, podemos estar afirmando que é com o Jefferson e com a Júlia. Então, é isso que a gente vai procurar estar sempre, e talvez um dia falte um dos três para que às vezes tenha alguma outra atividade. Mas de modo especial, vocês possam ir decorando. Jefferson, Júlia e Padre Gélio. É isso aí. Na despedida do Eduardo no programa, comentamos muito sobre o que aprendemos uns com os outros, enfim. E acho que é válido a gente comentar também que também aprendemos muito com a Carol. Foi uma ótima locutora, apesar dela se sentir insegura com a voz muitas vezes. Teve um ótimo desempenho aqui no programa e eu aprendi muito com isso. E agora, eu que tô há mais tempo, espero aprender também com o Jefferson. Então, eu e o Padre estamos aqui já pegando algumas dicas de vez em quando. Então é isso, Padre? Vida em constante mudança, em constante evolução. E a gente que fica também precisa evoluir. Então, vamos evoluir juntos no programa Vida Pastoral. Aproveitar então agradecer a participação, a parceria da Carol. E porque o ouvinte sente um pouco de falta, É uma companhia, principalmente em rádio. Quem tá à frente aqui do microfone, a apresentação do Padre Gélio, a Júlia, eu, e também foi a Carol. O ouvinte sente falta, agradecer então aí a participação dela e todo o legado que ela deixou.
Agora, preparando o nosso coração para acolher a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia ou mesmo no próprio celular, você possa então procurar em Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no 25º domingo do tempo comum. O Evangelho mostra que Jesus está a caminho e o Evangelho continua então o tema do seguimento de Jesus, mas também os seus desafios. Jesus está a caminho e sempre em atividade, podemos dizer, catequética, ou seja, ensinando os seus discípulos. A catequese de Jesus contém a teoria e a prática. Ele leva os discípulos para a missão. Baseado nisso, o Papa Francisco nos diz que precisamos ir em missão, ser uma igreja em saída. E somos uma igreja em saída, claro, quando acolhemos também, mas a importância de irmos ao encontro das pessoas nas casas, nos hospitais, na rua, o encontro das pessoas que vamos, também vamos ali encontrar desafios. Nem sempre vão ser bem acolhidos, alguém vai bater a porta, alguém pode nos criticar, alguém pode dizer não tenho tempo, não quero ouvir, mesmo que seja católico. Mas muitas vezes não somos ouvidos também. Mas lembrar que o quanto também é produtivo quando vamos ao encontro das pessoas. O ensinamento, ele se torna muito mais eficaz, muito mais próximo. Eu já fiz muita missão. Já fiz missão antes de ser seminarista e sempre me recorda a primeira missão que eu fiz, junto com a Dona Doraci, lá na paróquia São João Batista, no bairro Fátima. Dona Doraci hoje deve ter uns 84 anos, ali na paróquia São João Batista, no Fátima. E a primeira rua, inclusive eu lembro onde que eu fiz missão, uma rua lateral da igreja. Então, assim, com certeza, se você também já fez missão, nos marca a missão. Primeiro porque a gente tem medo de falar, mas mais do que falar, a gente vai ouvir, aprender com os outros. E como seminarista, também todo início de ano, nós realizamos uma missão. Então, a missão sempre me marcou. E eu também fui missionário no Mato Grosso, né, durante 5 anos. Então, tá dentro do meu, digamos assim, faz parte da minha essência também a questão da missão. E você, já fez uma missão? Quem sabe uma missão como catequista? Uma missão, você que é pai e mãe de família, como coordenador de uma pastoral, de um movimento? A sua paróquia já fez missão dentro do território da sua própria paróquia? Já visitou uma outra paróquia, até mesmo uma outra diocese? Então nós teremos, por exemplo, na comarca de Jaraguá, uma missão que acontecerá em outubro, por isso terá uma formação no mês de setembro. E assim, várias partes e paróquias estão organizando também uma missão. Quilômetro 4 já fez missão em julho deste ano.
a paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4. Mas outras também realizam, a gente não fica sabendo também. Mas você que está nos ouvindo, seja da Serra, seja de Mafra, seja de Guaramirim, de Joinville, de São Francisco do Sul, com certeza você já foi convidado para uma missão. Você disse sim para essa missão? Disse não? Como é que foi a sua experiência de missão? Se você quiser contar um pouquinho como é que foi a sua experiência de missão, pode escrever então no Facebook da Diocese, nas redes sociais da Diocese, né? No Instagram, e também se você tá vendo pelo YouTube, deixa nos comentários, né? No nosso vídeo do YouTube contando a sua missão. Jesus em missão, então, pede aos discípulos que não anuncie que ele está passando pela Galileia. Mas por que será que Jesus pediu isso? Por quê? Porque o principal objetivo de Jesus era o ensinamento não às multidões. Ali Jesus queria ensinar a comunidade dos discípulos, os apóstolos. Então podia dizer que era uma catequese específica, né? Jesus faz aqui já o seu segundo anúncio da sua paixão, então que ele ia sofrer, morrer e ressuscitar. No primeiro, os discípulos não tinham entendido, e podemos perceber que nesse também não compreenderam e não perguntaram para Jesus, nem sequer questionaram sobre isso pelo caminho entre eles. E eu, quando não compreendo a palavra de Deus, você que está nos ouvindo também, não compreendo a palavra de Deus, quer dizer, às vezes não compreendo um texto bíblico do Antigo Testamento, do Novo, uma homilia do padre, o que aquele padre falou na missa? Será que eu simplesmente desvio o assunto como fizeram os apóstolos? Ou eu procuro depois perguntar para esse padre aquilo que eu não entendi? Ou eu procuro uma religiosa? É importante vocês procurarem também um ministro. Geralmente a maioria dos ministros consegue nos ajudar também, ou consegue nos apontar caminho para a gente buscar uma resposta. Ou você procura um catequista também para dizer: o catequista, eu não entendi o que significa aquilo lá que foi falado na missa, ou que está escrito no Evangelho, como é que eu posso saber? Então, existe diversas oportunidades. Aí existe o grupo bíblico de reflexão. Por quê? Porque o grupo bíblico de reflexão, ele é a reflexão do Evangelho na terça-feira do que vai ser lido no domingo. Então ali eu posso tirar muitas dúvidas também através do grupo bíblico de reflexão. E ali eles conversam entre si sobre o Evangelho. Mas o que ouvimos hoje no Evangelho é que os discípulos não se preocuparam com o que Jesus tinha falado. Eles começaram a discutir quem era o mais importante. Eles desviaram o assunto. Está aparecendo também alguns alunos, o padre não está falando todos, mas alguns alunos em sala, às vezes não prestam atenção no que o professor está dizendo. Aí começam a discutir outras coisas, falar de outro assunto, ou pensar em outro assunto. Provavelmente eles também não estavam ligados, atentos. Isso pode acontecer com o catequizando, mas pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, de a gente não prestar atenção na linha de raciocínio daquela pessoa que está falando conosco, no nosso dia a dia, numa homilia, numa missa, em diversos momentos também. Fica a dica de a gente prestar atenção e procurar entrar no assunto que a pessoa está conversando, falando conosco. Alguns discípulos estavam então preocupados com um lugar de destaque. Quem era o mais importante? Discutiam entre si quem era o maior, o mais importante, quem teria mais privilégio. Então, enquanto Jesus fala algo tão sério, eles não estão preocupados. Jesus sabe que eles estavam preocupados com outro assunto. Mesmo assim, usa a pedagogia de perguntar para eles: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Jesus conhece o nosso coração, conhece o meu coração, o teu coração, e mesmo assim ele utiliza de pessoas para que possa perguntar: o que queres? O que você deseja? O que você está pensando? Jesus aproveita então nesse momento para ensiná-los. Por quê? Jesus perguntou, eles ficaram calados, podemos dizer talvez envergonhados. E Jesus, então, diz que quem quer ser o primeiro deve ser o último de todos. O primeiro a servir a todos.
É preciso então despojar-nos de nossos interesses e vaidades. Servir o outro porque amamos o outro, porque queremos o bem do outro. Em outras palavras, possamos nós lavar os pés uns dos outros, como o próprio Jesus nos ensinou na última ceia. E ele que era Deus, o próprio Jesus, então humilhou-se, veio morar no meio de nós, nasceu na simplicidade de uma manjedoura e assim viveu também na simplicidade. Então, ele não veio para ser servido, mas veio para nos servir. Então, qual será a nossa atitude olhando para o exemplo de Jesus? Desejar privilégio, ser maior, o mais importante, ou que a gente possa colocar-se sempre a serviço dos outros? E Jesus coloca uma criança como exemplo de simplicidade. Então, a criança geralmente ela deseja viver aquele momento presente. E o momento presente, ela não fica muitas vezes... Só quando a gente está maiorzinha de idade é que ela vai planejando o que ela quer ser na vida, né? Principalmente se espelha no pai, né? Ou no pai ou na mãe. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser isso ou ser aquilo. Mas ela procura viver um momento presente, a simplicidade da criança. E Jesus pede que a gente também possa acolher a todos, e assim como quem acolhe uma criança, acolhe também o próprio Jesus. Peçamos essa graça de a gente crescer nesse discipulado de Jesus. Ser discípulo de Jesus é servir como ele serviu. Ser discípulo de Jesus é amar como ele amou. Ser discípulo de Jesus é então ser simples como as crianças, ser puro como as crianças e, acima de tudo, como as crianças também, amar e deixar ser amado. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei
repetir. Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Após escutar essa música do Padre Zezinho, que deve ter marcado a vida de muitas pessoas dentro da igreja, né? Enquanto a gente escutava a reflexão do Padre Gélio, foi a primeira música que veio na cabeça de todos nós aqui do programa Vida Pastoral. Vamos agora bater um papo com o Padre Gélio, entender um pouquinho mais de como foi a última semana, as atividades dele, porque como a gente sempre fala, o Padre Gélio está em vários lugares ao mesmo tempo. A vida dele é agitadíssima. E no final de semana, estava vendo televisão e vi que o Padre Gélio apareceu ao vivo na televisão. Padre, onde é que o senhor estava? Você estava em Içara. Estava acontecendo um momento importante para o estado inteiro, né? Por quê? Porque um santuário foi elevado à Basílica Menor. O que significa isso, padre? E o que significa? É que existem as chamadas basílicas maiores, que são as basílicas papais, e todas estão em Roma. Mas outros lugares podem ser elevados a chamado basílicas menores. Então, existem atividades que são realizadas nessas basílicas, como determinadas orações, que elas devem acontecer em sintonia e de acordo com as orientações da Santa Sé, de acordo com as orientações das basílicas maiores. E também existem alguns símbolos que recebe. Então, na missa que aconteceu esse rito de elevação, por exemplo, foi recebido 3 símbolos, mas 2 eu destaco aqui nesse sentido, né? Um símbolo é umbela, e que olhando assim, parece um guarda-chuva, mas ali então tem propriamente o símbolo do Vaticano e também brasão. Então, o brasão da Basílica também São Giovanni Latrão, e o brasão, então, também do Vaticano, né? Então, nessa umbela, e foi um momento importante que entrou na igreja como procissão essa umbela, e também o tintinábulo. Aparentemente parece uma sineta, mas é sobre uma haste, né? Então é como fosse uma sineta, como vocês que acostumam já ver sempre a entrada com a cruz. Então seria, em vez de ter o crucifixo, como fosse uma sineta em cima e que possa ser balançado. Então esses símbolos ficam permanentemente dentro do santuário. E qual que é o santuário que foi levado à Basílica? Então o santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus. Içara então território da diocese, fica próximo, inclusive, de Criciúma. E é a primeira no estado, né? Na região sul tem outros 6, mas dentro do nosso estado de Santa Catarina
é a primeira basílica menor, né? E o senhor já tinha participado de alguma celebração onde um santuário era elevado à basílica? Não, é a primeira vez que eu participei e foi um momento importante, assim, para a Diocese de Criciúma, que pediu esse título, e é o Papa que concede, e vem toda uma exigência de documentação e também uma exigência de acolhimento, né? Tem que ter momentos sempre de confissões, de atendimento ao povo, tem que ser um lugar de peregrinação. E lá já é um lugar propício de peregrinação. Então, o bispo que presidiu foi o próprio bispo da diocese, que é o Dom Jacinto, mas estavam presentes mais outros 3 bispos lá, né? Que é, então, Dom Vital de Diamantino, também Dom Paulo de Conto, que é o bispo emérito, na verdade, de Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas já foi bispo de Criciúma, e também o auxiliar de Florianópolis, que é Dom Onésimo. Tinha outros padres representando também outros bispos. Por exemplo, Dom Francisco foi convidado, mas não podia estar presente, porque tinha um encontro regional da PASCOM. Então eu estive lá representando a minha diocese, mas tinha padres também de Caçador, padres de Tubarão, padres de outras dioceses, para que pudesse, digamos assim, participar dessa alegria, representar a diocese, desse momento importante que é para o nosso estado também, né? Padre, eu estou olhando alguns números aqui, inclusive eu estou no site aqui da Basílica, que é basílicascmj.com.br, tem uns dados interessantes, como o senhor falou da questão da peregrinação, né? É uma basílica grande, cabe em torno de 3.000 pessoas, 3.145 pessoas é a lotação máxima, tem estacionamento gigante, logicamente que precisa ter, e é 100 mil metros de área construída. Pode agendar visita com grupos e tudo mais, né? Então, também um momento de peregrinação que a gente pode ter. Inclusive, na nossa diocese, eu já vi que tem algumas paróquias que já estão organizando visita a visita a esse santuário. Recordando aqui, por exemplo, a paróquia Santa Paulina. Então, lá de São Francisco do Sul, irá visitar esse santuário, basílica, lá em Içara. E falando em santuários e basílicas, justamente no ano 2025 será o ano das peregrinações. Isso. E junto com as peregrinações virá as indulgências. Então, eu vou deixar essa deixa, porque nós teremos a Assembleia. Após a Assembleia, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre visita a santuário. Você sabia que nós temos 4 santuários dentro da nossa diocese? E a gente vai falar um pouquinho mais dos 4 santuários, como visitá-los, como serão essas peregrinações. A gente deixa para um próximo programa também, né? E já, depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas já deixa de spoiler aí, para anotar na agenda que dia 28 tem uma live sobre indulgências plenárias. Então, já fica aí o convite, depois a gente conta um pouquinho mais sobre onde que vai ser, quem que vai estar presente, o horário, mas já anota na sua agenda, dia 28 de setembro, live sobre indulgências plenárias. O senhor falou também da Assembleia Diocesana, e a Júlia também comentou no início do programa. Neste momento, nós estamos todos reunidos na Assembleia Diocesana de Pastoral, que a gente já falou várias vezes aqui, que acontece aqui na Cúria Diocesana, no auditório, reunindo todas as lideranças da diocese, padre. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse momento, a importância desse momento, que vai ser trazido, são vários assuntos, né? Mas principalmente para definição para os próximos anos aqui na diocese, na área pastoral. A gente falou uns 3, 4 programas atrás um pouquinho, quem participa da Assembleia Diocesana, né? Então são todos os padres, nós temos 157 padres, religiosas, seminaristas, diáconos, coordenador de CMPP, participa também os coordenadores diocesanos de pastorais e de movimentos eclesiais também. Então esse é o público que participa nesse dia 21 de setembro em nossa diocese. Então é o momento mais importante de uma diocese, é uma assembleia diocesana. E existem diferenças entre a assembleia. Existem assembleias chamadas eletivas, existem assembleias que são também de revisão. Por exemplo, essa assembleia ela é de revisão. Por quê? Porque a gente está revendo o nosso plano diocesano. Eletiva é quando elege, ou seja, uma coordenação,
E daí pode ser eletiva, ela pode ser de uma assembleia paroquial, de eleger uma nova coordenação paroquial, ela pode ser de uma coordenação de uma pastoral de um movimento, então ela é eletiva de uma coordenação ou de um plano ou de uma diretriz. Então a nossa diocesana, ela será de revisão do nosso plano diocesano. Então o nosso plano foi aprovado de 10 anos, 2023 a 33. E nesse ano a gente fará a revisão um pouquinho desses 2 anos que a gente já passou. Mas não é que está pronto, mas a gente diz assim, o que a gente caminhou até agora? A gente precisa olhar para trás e dizer assim, nossa, quanta coisa bela. Ou também perceber assim, o que é que faltou trabalhar? O que a gente precisa ainda, nesses próximos anos, também estar avançando, né? Mas ao mesmo tempo, padre, essa nossa assembleia vai ser de revisão, né? Mas em determinado momento dela, ela também será eletiva, né? Porque iremos escolher os projetos que vão guiar os próximos 2 anos da vida pastoral da nossa diocese. Então, nossa assembleia vai ser 2 em 1 dessa vez? Praticamente podemos dizer isso. Bem lembrado, Júlia. Por quê? Porque nós escolheremos os projetos que a gente pretende dar luz melhor a eles nesses próximos 2 anos. Não quer dizer que a gente vai abandonar os que a gente já trabalhou nos últimos, mas dar uma ênfase maior para determinados projetos. Então, a gente trabalhou 4 e vai ter 8 mais para frente. Então, a gente também vai decidir assim, desses 4 projetos, dentro de cada 4 pilares, quais deles será que a gente precisa trabalhar novamente ou continuar trabalhando algum deles? E desses 8, qual que nós iremos escolher também, né? Mas acho muito pertinente o que o senhor falou, que não quer dizer que vão ser escolhidos novos projetos, que é para parar de vivenciar tudo aquilo que foi posto em prática agora. Acho que o plano vem justamente para isso, para fazer com que algumas atividades e alguns assuntos se tornem, entre aspas, uma rotina na vida da comunidade. Então que aquilo faça parte, não seja só um projeto a mais, mas sim faça parte daquela caminhada pastoral. Então acho que vamos continuar seguindo com boas ações, como a gente tem visto nas paróquias, né, padre? Mas agora também dando oportunidade para as outras. Então é um complemento, vai juntar atividades, não vamos excluir nada. Notícias da Diocese. Agora, na área de notícias, a gente reforça aqui as formações do Inário Virtual. As formações continuam na semana que vem, depois da pausa durante esse final de semana para a Assembleia Diocesana de Pastoral. Bom, no dia 28, a formação do Inário Virtual acontece na paróquia São João Batista, em Garuva, que vai reunir, então, a pastoral litúrgica e os ministérios de música da própria paróquia São João Batista de Garuva, da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba e da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Itapuá. Você também pode já se agendar para as formações de outubro, então. Dia 5 de outubro vai ser na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Jaraguá do Sul. Vai reunir também o pessoal da paróquia São Sebastião de Jaraguá do Sul e da própria Nossa Senhora das Graças, né? No dia 19 de outubro, vai ser na paróquia Santo Antônio, daí volta para Joinville, no bairro Bom Retiro. Se reúnem, então, os integrantes da Nossa Senhora Aparecida do Bom Retiro, da paróquia Santo Antônio, também do Bom Retiro, e da paróquia São Francisco de Assis, no Saguaçu, a paróquia ali. Dia 26 de outubro, a formação do Inário Virtual é na paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul. Vai reunir a própria equipe do santuário ali, da paróquia Santa Paulina, em São Francisco, e da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, também em São Chico. Lembrando que as formações do Inário Virtual são sempre, nesse caso, no período da tarde, durante o mês de outubro e agora setembro, começando sempre às 1h30 da tarde. Seminário Diocesano pelo Direito à Vida. No dia 28 de setembro, ou seja, no próximo sábado, a Diocese de Joinville realiza a 7ª edição do Seminário pelo Direito à Vida, com o tema Idosos, Memória Viva da Nossa História. O evento será no auditório da Cúria Diocesana, das 7h45 da manhã às 12h15, ou seja, meio-dia e 15. A programação conta com palestras da Irmã Terezinha e do Dr. João Batista. As inscrições devem ser feitas via formulário online e o link está disponível no site da Diocese de Joinville. Os participantes são convidados a levar produtos de higiene pessoal, fraldas geriátricas ou leite. Este ano, a Semana Nacional da Vida destaca a importância dos idosos, com o lema
na velhice darão frutos, conforme o Salmo 92. Trazemos ainda a notícia reforçando, no mês de setembro, tem a live de formação sobre as indulgências plenárias para todos os ministros auxiliares da comunidade, conhecidos como MAC. Então vai ser dia 28 de setembro, também no sábado que vem, às 14h. Vai ser transmitido pelo Facebook e YouTube da Diocese de Joinville, e a formação será com o padre Jackson Rampelotti e os ministros Alcides e Alessandra, que são coordenadores diocesanos do MAC. Reforçando que ano que vem a Igreja Católica então celebra o Jubileu 2025 com o tema Peregrinos da Esperança. E entre as atividades que a gente citou aqui na questão da peregrinação e das indulgências, os fiéis vão poder obter indulgência plenária, peregrinando em alguns lugares sagrados e participando de momentos de oração, celebração e reconciliação. A indulgência plenária é um dom inestimável de misericórdia divina e acontece em todos os anos jubilares. E antes de passar para a próxima notícia, como já comentei antes, né, do nosso bate-papo, a live ela é feita, né, pelo MAC e especialmente para os ministros auxiliares da comunidade, mas todos os fiéis são convidados a participar. A live é gratuita e ao vivo pelas redes sociais da Diocese. Mas continuando com as nossas notícias, no próximo domingo, dia 29, acontece o encontro diocesano do Terço dos Homens. O evento será na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Oxford, na cidade de São Bento do Sul. O tema do encontro é Maria, estrela da evangelização, e o lema, a Igreja em Oração, unida à Mãe de Jesus. O encontro diocesano do Terço dos Homens contará com animação, palestras, testemunhos, a oração do Santo Terço e a Santa Missa. Bom, vamos falar também do Outubro Rosa. O outubro está se aproximando e a ADPROS, Associação Diocesana de Promoção Social, vai realizar o seminário Outubro Rosa. É uma parceria com o movimento Mães que Oram pelos Filhos. E a ação dedicada às mulheres será no dia 5 de outubro, na Paróquia Divino Espírito Santo, em Barra Velha. O seminário vai ter início às 14h e encerra às 19h, com o início da celebração da Santa Missa, uma missa especial. Durante o evento, a programação conta com uma palestra da médica doutora Maria de Lourdes Medeiros Gomes, e o seminário terá a presença também do pároco, o padre Dálcio Bonomini, e o diácono Décio Luiz Góes. O seminário será uma oportunidade única para as mulheres renovarem a sua fé, adquirirem conhecimento e partilharem momentos de confraternização em um ambiente acolhedor. As inscrições para esse seminário do Outubro Rosa, da ADPROS, é gratuita, inscrição gratuita, e pode ser realizada até o dia 2 de outubro no site adpros.com.br. E aproveitando o assunto, já que o Jefferson comentou sobre a ADPROS, nessa semana que passou, a Associação Diocesana de Promoção Social da Diocese de Joinville completou 57 anos de existência. Essa organização, né, que tem a missão de fazer acolhimento, cuidado e promoção da vida. A ADPROS oferece serviços gratuitos e permanentes de natureza social. Mantém o Lar do Idoso Betânia, o Centro Dia do Idoso Dulce dos Pobres, a Casa de Passagem em Santo Egídio e além de ações sociais das 66 paróquias que fazem parte da Diocese. Atualmente, todas as pastorais sociais da Diocese de Joinville estão também vinculadas à ADPROS. Então fica o nosso abraço e o nosso reconhecimento a todos aqueles que participam e que fazem a ADPROS acontecer. E terminando a área de notícias, aqui nosso quadro de notícias, a Diocese de Joinville vai realizar no mês de outubro também o Encontro Vocacional para Meninos e Meninas. O evento é promovido pelo Serviço de Animação Vocacional SAVE e a Pastoral Vocacional. Vai ser então dia 5 do mês que vem, 5 de outubro, durante toda a tarde no Mosteiro Trapista do município da cidade de Rio Negrinho. O encontro vocacional é direcionado para os jovens de 15 a 35 anos de idade. Para participar, é preciso se inscrever, tem um formulário, está lá na notícia publicada no site Diocese Informa, então, sobre o encontro vocacional para meninos e meninas. Aniversariantes da semana. E agora os nossos aniversariantes da semana. Aqueles padres, né, e diáconos que fazem aniversário de 21 a 27 de setembro.
No dia 24 de setembro, faz mais um ano de vida o padre Emerson Jean Cardoso dos Santos. Já no dia 26, faz mais um ano de vida o padre Fábio Luiz Pereira, do noviciado Nossa Senhora de Fátima. E encerrando a lista de aniversariantes que estava curtinha essa semana, no dia 27 de setembro, faz aniversário de nascimento o diácono Wilson, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá de Pirabeiraba. Então, ao diácono e aos padres que celebram o dom da vida, mas também a você que está nos ouvindo e celebra seu aniversário, ou também aniversário de vida, ou também aniversário de matrimônio, Deus abençoe a vocês e conceda muita saúde, paz e felicidade. Agora vamos com os santos da semana. A gente começa com o santo que é o São Mateus, agora dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro a igreja celebra São Mateus, que é apóstolo e evangelista. É o mesmo realmente do Evangelho de São Mateus, né? Que antes da sua conversão se chamava Levi. Ele era coletor de impostos e, ao ouvir o convite de Jesus, deixou imediatamente a sua vida ligada ao dinheiro para se dedicar à divulgação da mensagem cristã. Bom, no evangelho que escreveu, Mateus aborda temas como o uso do dinheiro, alertando os perigos de acumular riquezas e a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro. A sua obra foi redigida, foi escrita entre os anos de 80 e 90 do primeiro século e destaca a vida e os ensinamentos de Jesus, refletindo o seu dom como evangelista. Então nós celebramos também o seu martírio, que selou o seu testemunho com a palma da vitória. O nome de Mateus, aqui como curiosidade, significa dom de Deus, simbolizando a sua entrega total a Cristo. São Mateus viveu em Cafarnaum, na Palestina. No dia 22, celebramos São Maurício e companheiros mártires. São Maurício e seus companheiros mártires da Legião Tebana viveram durante o governo do imperador Diocleciano, por volta do ano 286. Eles se destacaram por sua firmeza na fé cristã, recusando-se a oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Essa resistência levou à execução de muitos soldados cristãos, com Maurício e seus companheiros recebendo a palma do martírio. Este evento histórico, que ocorreu próximo ao rio Rodano, deu origem ao nome Martírio, que significa mártir. No século seguinte, foi erguida uma basílica em homenagem a esses mártires. Já no ano 520, o rei Sigismundo da Borgonha construiu um mosteiro no local, originando a cidade de São Maurício, na Suíça. A dedicação de São Maurício e seus companheiros exemplifica a luta do cristianismo contra o Império Romano e a vitória da fé. E no dia 23 a gente celebra um santo conhecido, São Pio de Pietrelcina, mais conhecido como Padre Pio. Desde jovem, São Pio demonstrou uma profunda devoção a Deus, a Nossa Senhora e ao seu anjo da guarda. Com apenas 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio, e foi ordenado sacerdote em 10 de agosto de 1910. Padre Pio se destacou por receber os estigmas de Cristo, sinais visíveis da paixão. Dedicou-se intensamente ao ministério da confissão, buscando aliviar as dores espirituais de seus fiéis. Em 1956, fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que se tornou referência na Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial, organizou grupos de oração para promover amor e paz. Faleceu em 23 de setembro de 1968 enquanto rezava. Beatificado em 1999 e canonizado em 2002, sua frase marcante é: "Ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar." Ele viveu na Itália. Agora vamos falar de São Geraldo, comemorando dia 24 de setembro. São Geraldo Sagredo foi bispo e mártir reconhecido como patrono da Hungria. Nascido em Veneza por volta de 980, recebeu o nome de Giorgio. A história conta que após ele se recuperar de uma febre, entrou para o mosteiro beneditino de São Giorgio Maior, adotando então o nome de Geraldo em homenagem ao seu pai. Ele se tornou pároco e mais tarde abade, mas abandonou o cargo para uma peregrinação que o levou à Hungria, onde se estabeleceu. São Geraldo, ele atuou como professor do príncipe Emérico, filho do rei
de São Estevão I e foi posteriormente nomeado bispo na Hungria. Ele foi um fervoroso evangelizador na região, recebendo o título de apóstolo da Hungria. Em 24 de setembro de 1046, numa viagem em socorro ao povo com a fé ameaçada, São Geraldo foi preso e apedrejado até a morte pelos inimigos da fé, isto em 24 de setembro de 1046. Seu culto foi oficialmente reconhecido no ano de 1083 pelo Papa Gregório VII. No dia 25, celebramos São Firmino. São Firmino de Aimes nasceu em uma família pagã que se converteu à fé cristã por influência dele. Após ser batizado e instruído na fé, ele foi ordenado sacerdote e depois tornou-se o primeiro bispo da cidade de Pamplona. Firmino dedicou-se à evangelização na França, enfrentando forte oposição dos pagãos, mas obteve grande sucesso convertendo muitos, incluindo nobres. Foi preso sob ordens do governador romano Valério. Ele foi açoitado e decapitado por se recusar a renunciar publicamente à sua fé. Suas relíquias foram descobertas em um milagre, e sua devoção se espalhou pela França e Espanha, sendo especialmente solene em Pamplona, na Espanha. Na cidade natal de São Firmino, acontece o famoso Entierro, uma corrida de touros em sua homenagem. Na arte, Firmino é frequentemente representado segurando sua cabeça, simbolizando seu martírio. Ele é padroeiro de vários ofícios e sua festa é celebrada amplamente. E agora, dia 26, então, de setembro, é dia de São Cosme e São Damião. São Cosme e São Damião foram dois irmãos gêmeos e médicos. Eles viveram na Ásia Menor e se destacaram desde jovens. Com a conversão, se tornaram missionários, unindo fé e ciência. São Cosme e São Damião curaram corpo e alma com oração e medicina. E durante a perseguição de Diocleciano, no ano de 300, eles foram presos, acusados de serem inimigos dos deuses, e enfrentaram a acusação de feitiçaria nas curas. Em resposta, afirmavam: "Nós curamos as doenças, em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder." Diante da insistência para adotarem os deuses pagãos, disseram: "Teus deuses não têm poder algum. Nós adoramos o Criador do céu e da terra." Mesmo com as perseguições, São Cosme e São Damião se mantiveram firmes na fé e foram decapitados em 303. São Cosme e São Damião são padroeiros dos farmacêuticos, dos médicos e faculdades de medicina, simbolizando a integração de ciência com a espiritualidade. Eles nasceram e viveram na região da Arábia e não se sabe exato o dia da data dos seus nascimentos. E para encerrar os santos dessa semana, no dia 27 de setembro celebramos o dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo foi um grande sacerdote que dedicou a sua vida aos serviços dos pobres e necessitados. Ele era guiado pelo lema: "Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo." Em uma época em que a França era marcada pela pobreza e guerras, São Vicente enfrentou as misérias sociais e morais. Nascido em uma família pobre, trabalhou em uma paróquia e viveu experiências profundas, incluindo um período de escravidão, onde converteu seu patrão e ganhou a liberdade após 2 anos. Ele iniciou a reforma do clero, fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas e, junto a Santa Luísa de Marillac, estabeleceu as Filhas da Caridade. Com seu coração generoso, soube tirar dos ricos para ajudar os pobres. São Vicente de Paulo faleceu em 27 de setembro de 1660, com cerca de 80 anos, deixando um legado de amor e caridade. Ele viveu e atuou na região de Paris, na França. Que bonito, então, ouvirmos os diversos santos, diversas épocas, o legado, o exemplo que deixa de vivência cristã, mesmo de perseguição, de morte, de martírio, ou de fundação de congregações, serviço à caridade e tudo mais. Você, qual desses santos você já tinha ouvido falar, você conhece, ou quem sabe você tem uma imagem? Então, novamente, falo aqui se quiser pôr nas redes sociais os santos dessas semanas que a gente acabou falando, né? Só recordando, São Vicente de Paulo, São Cosme e Damião, São Geraldo, São Firmino, São Pio de Piltretina, também São Maurício, São Mateus.
Então, se você também tem uma imagem desse santo, ou quem sabe até, alguns têm até foto, né? Então, você também possa escrever nas nossas redes sociais. Encerrando o programa Vida Pastoral, desde já agradecer você que rezou conosco, participou conosco e com certeza sempre está ajudando a fazer esse programa. Então Deus abençoe você e sua família. Passo a palavra, antes da bênção final, a palavra então para a Júlia e também para o Jefferson para o recadinho final. Obrigada, Padre Gélio, obrigada, Jefferson, por mais um programa juntos e agradeço a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Mais uma vez, reforço para você se unir em oração conosco neste dia de Assembleia Diocesana de Pastoral. Mas, se você não escutou o nosso programa desde o início, ou quer escutar novamente, saber um pouco mais sobre os santos, mostrar para alguém o programa, acho que aí fica uma dica muito boa, indicar o programa Vida Pastoral para algum conhecido seu. Você pode acessar tanto no YouTube, procurando por Diocese de Joinville, ou também pelo Spotify, buscando pelo nome da Diocese ou pelo nome do programa, Vida Pastoral. Lá você encontra todas as nossas edições em formato de podcast. E quem sabe um dia a gente não faz um videocast de novo, né, Padre? Sim, com certeza. Um programa com vídeo junto. Vamos estruturar, vamos manter as ideias. Quem sabe até final do ano sai mais uma edição. Opa, a expectativa é criada, hein? Tá alta, né? Mas então já tô tá. com a roupa do programa de vídeo já. Então tá. Mas eu agradeço a todos vocês pela participação no programa e espero encontrá-los na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, Padre Gélio e Júlia. Agradecer a sua audiência e até semana que vem. Então, recordar também que, antes da bênção final, domingo é aniversário da Valdete. A Valdete, que já trabalha há mais de 9 anos na Diocese, né? Olha só. Como secretário do setor pastoral, então do secretariado de pastoral, muitos já conhecem também ela. Então, desejar os parabéns, que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida, a sua missão, a sua família também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.